Olá pessoal, então vamos aqui darmos continuidade ao assunto sobre modelagem, né? Então até o momento vimos contextualização, né? O MER, entidades, relacionamentos, atributos, os tipos de relacionamento, os tipos de atributos, melhor dizendo. Vimos também cardinalidade, tá? Agora veremos a parte de generalização e especialização. Então vamos ver o que é isso. Generalização e especialização. Bom, existem casos em que um conjunto de entidade pode ser dividido em categorias, cada qual com atributos específicos. Por exemplo, filial atende clientes. Esses clientes podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? E cada uma dessas entidades, né, possuem um conjunto de atributos, tá? Então vamos lá. Cliente, nesse caso aqui, ó, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então a gente diz que o cliente aqui ele é mais generalista e as entidades pessoa física e pessoa jurídica são especializações, né, da entidade cliente, certo? São especializações da entidade cliente. Nós dissemos que esse tipo de mapeamento aqui, ele é total. Por que total? Porque o cliente, ele só pode ser pessoa física ou jurídica. Ou seja, ele não pode ser uma terceira pessoa que não está aqui representada. Então, todas as possibilidades estão aqui representadas. Por isso que é total. Pode ser também uma representação parcial. Por exemplo, temos aqui a entidade mais genérica funcionário, e essa entidade pode ser motorista, pode ser secretário e pode ser outras funções que não estão aqui, como por exemplo, gerente, né? E então nesse caso aqui a gente diz que é parcial. Por que parcial? Porque neste modelo aqui especializamos só algumas entidades que consideramos importantes para representar, mas não todas, tá certo? Mas não todas. Então é um modelo parcial. Exclusivo e não exclusivo. Ó, veja só. Pessoa pode ser professor, funcionário ou um aluno. Como se estivéssemos falando, né, do mundo escolar ou acadêmico aqui, tá? Então nós temos uma entidade aqui mais genérica, né? E temos entidades especializadas ou específicas, tá? Então, o que é essa questão do exclusivo ou não exclusivo? Bem, é que nesse modelo aqui, ó, exclusivo quer dizer que a pessoa ou é professor, ou é funcionário, ou é aluno. E não pode ser um dos dois, nem um dos três simultaneamente. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, ó, que o professor, né, ele é numa escola, né, uma pessoa numa escola, ela pode ser professor, ou funcionário, ou ainda aluno, certo? Se eu colocar não exclusivo, quer dizer que essa pessoa pode ser, por exemplo, funcionário e aluno ao mesmo tempo. Então aqui é mais a questão do ou e do i. Ou ainda, um professor pode ser ao mesmo tempo professor e aluno. Então a gente diz que esse modelo é não exclusivo, tá? Não exclusivo. Bom, dependência existencial, né, e entidade fracas, né, como nós já havíamos abordado anteriormente. A dependência existencial ocorre quando a existência de uma determinada entidade está condicionada à existência
de uma outra entidade a ela relacionada, né? Então, nós temos aqui, ó, departamento trabalha N funcionários, tá? Então, depende, né? Nesse caso aqui, depende desses funcionários, depende do que? Da entidade departamento, certo? A entidade departamento. Então, eu tenho aqui, ó, uma dupla ligação, tá? De dependência. Bom, a entidade fraca, ela não possui sequer identidade própria, sendo sua chave primária, né? Ou atributo identificador, composta pela chave estrangeira proveniente da entidade dona, concatenada a um identificador de si própria, que pode repetir para diferentes instâncias da entidade dona. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Funcionário mantém N dependentes, um ou vários dependentes também, certo? Isso quer dizer que esse dependente, essa entidade dependente, ela é uma entidade fraca. Por quê? Porque é uma entidade que depende, ela não é autônoma, ela depende da entidade funcionário, certo? Diferentemente dos outros modelos, que vimos que cada entidade é autônoma, mesmo tendo relacionamento, mas elas possuem, né, uma autonomia. Nesse caso aqui, a entidade fraca, ela não possuem autonomia. Por exemplo, se aquele funcionário deixar de existir, o dependente automaticamente também deixa de existir. Tá? Então aqui nós concluímos a parte de dependência. Agora só algumas dicas, né, de como construir um MER, né? Geralmente a presença de um substantivo, né, indica uma entidade, né? A presença de um verbo indica um relacionamento, certo? Um adjetivo, né, que qualifica, geralmente indica um atributo. Um advérbio temporal, qualificando o verbo, né, é uma indicação de um atributo de relacionamento, tá? Então aqui a gente conclui. Vamos ver só algumas ferramentas de modelagem, né, do MER. Por exemplo, o Power Design, BR Modelo, RStudio, RWin, tá? Nas próximas aulas veremos o uso de uma dessas ferramentas, né, para construirmos o nosso modelo, certo? E as referências bibliográficas, né, são esses 3 livros que são amplamente utilizados, né, na área de banco de dados. Os livros do Koch, do Date e do Navat. Então é isso, gente. Com isso, concluímos, né, este capítulo, né, de modelagem MER, né, modelo entidade relacionamento, né, ajudar vocês aí a responder os exercícios. E na próxima aula veremos a parte prática, tá, desse modelo, que é a criação do modelo, né, usando uma ferramenta dessa e usando casos, né? Ok? É isso aí. Então até a próxima aula.